pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Há alguns anos atrás, um chanceler estrangeiro se ofendeu com uma atitude do governo brasileiro e afirmou que o Brasil não passava de um anão diplomático, palavras dele. Mas só o fato dele ter reclamado já mostra que não dá para ignorar as posições brasileiras no cenário internacional. O Brasil é um país respeitado nas relações exteriores que pode listar diplomatas do nível de Oswaldo Aranha, que foi o primeiro presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, e Sérgio Vieira de Mello, que foi alto comissário de direitos humanos da ONU, morto num atentado em Bagdá em 2003. Se hoje o Brasil é reconhecido pela sua diplomacia, boa parte disso se deve a uma pessoa, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Ele foi o maior responsável por fixar nossas fronteiras, criou parâmetros para o trabalho diplomático brasileiro e foi tão popular em seu tempo que conseguiu até adiar o carnaval. E é a história desse personagem que eu vou contar no vídeo de hoje. O futuro Barão do Rio Branco foi o primeiro dos 9 filhos de José Maria da Silva Paranhos, que era um jovem oficial quando se casou com Teresa de Figueiredo Faria, em 1842. O menino recebeu o mesmo nome do pai, mas era conhecido em casa e pelos amigos como Juca. E aqui eu vou usar Juca para diferenciar ele do pai. Quando o Juca nasceu, no Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1845, a vida da família estava prestes a virar de cabeça para baixo. José Maria pai tinha começado a escrever artigos para jornais que acabaram chamando a atenção do Partido Liberal. Foi assim que ele entrou para a política como deputado provincial no ano do nascimento do filho. Mais tarde, ele se desentendeu com a liderança do partido e voltou para o jornalismo, onde os seus artigos a respeito da política externa o aproximaram do Partido Conservador. Paranhos acabou sendo convidado para se tornar secretário da delegação brasileira no Uruguai em 1851 e se destacou na missão, o que o lançou no mundo da diplomacia. Ele acabou sendo ministro das Relações Exteriores por 3 vezes, além de ministro da Fazenda 2 vezes e presidente do Conselho de Ministros de 1871 a 1875. Logicamente, ele queria que o filho mais velho fosse igualmente bem-sucedido e começou a planejar minuciosamente a vida e a carreira do Juca. O plano começou matriculando o Juca no Colégio Pedro II, na época a principal escola voltada para a formação inicial da futura elite brasileira. O ensino era focado principalmente em formar lideranças para assumir os cargos da burocracia do governo e incluía uma segunda vantagem. Quem completasse o segundo ciclo de estudos, mais ou menos equivalente ao ensino médio, já saía com o grau de bacharel em letras, o que lhe garantia acesso direto aos cursos superiores, como direito, sem precisar fazer nenhum exame para isso. E para quem pretendia seguir carreira no serviço público, era necessário ser bacharel em direito. Juca gostava mesmo era de história e de jornalismo, mas cursar direito era o único caminho a seguir para cumprir as ambições da família. Assim, Juca entrou para a Academia de Direito de São Paulo antes de completar 17 anos em 1862, na mesma turma que Fagundes Varela. Mas ao contrário do poeta, que mal aparecia na sala de aula, o Juca foi um bom aluno e se tornou querido dos colegas, tanto pelo seu bom humor quanto pela sua bondade. Juca também foi aceito como membro da Burschenschaft, mais conhecida como Bucha, uma sociedade secreta
que existia dentro da faculdade e que tinha como objetivo a ajuda mútua entre os estudantes. Essa ajuda, com o tempo, acabou extrapolando e se estendendo para fora da academia, o que fez a bucha se tornar uma força influente na política brasileira. Muitos ministros do Império foram bucheiros e durante a República Velha acredita-se que de todos os presidentes civis que nós tivemos, só um não tenha sido bucheiro. Esses contatos devem ter sido muito importantes para a carreira do futuro Barão do Rio Branco, mas também lhe valeram um puxão de orelha muitos anos depois. Numa conversa entre alguns amigos, ele se esqueceu que deveria continuar guardando segredo a respeito dessa sociedade e dos seus membros. Mas com a maior naturalidade ele começou a falar a respeito disso. A direção da bucha soube, não gostou nada e ele acabou formalizando um pedido de desculpas para a sociedade. No seu tempo de estudante em São Paulo, o que Juca Paranhos mais gostava era mesmo da diversão. Ele costumava se juntar com os colegas para ir ao teatro ou nadar pelado no Rio Tamanduateí. E ele sempre podia ser visto em hotéis, bares e festas. A fama de boêmio começou a preocupar a família, que, com medo de que isso prejudicasse o futuro do rapaz, em 1865 transferiu ele de São Paulo para Pernambuco para que ele terminasse os estudos na Faculdade de Direito do Recife, onde ele se formou em 1866. Nessa época, Juca já se dedicava a uma de suas grandes paixões, o jornalismo, escrevendo sobre a Guerra do Paraguai para o jornal francês L'Illustration e ilustrando os artigos com seus próprios desenhos. Ele também escrevia sobre história e colecionava mapas desde a faculdade. Por causa desse conhecimento todo, ele foi aceito em 1867 no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. No mesmo ano, Juca teve um golpe de sorte e ganhou um bom dinheiro na loteria. Ele pegou esse valor todo e fez uma longa viagem para a Europa, onde passou muito tempo em Portugal. Na volta, ele deu aulas de história do Brasil no Colégio Pedro II por alguns meses, antes de assumir a sua primeira função pública como promotor na cidade de Nova Friburgo, na Serra Fluminense. Juca não se adaptou muito à vida longe da capital, mas o seu pai já estava planejando o próximo passo na carreira dele, entrar para a política. Em 1869, ele elegeu um filho como deputado pelo Mato Grosso, embora Juca nunca tenha posto os pés nessa província. Anos depois, quando ele se reelegeu, é que o Juca foi conhecer a terra dos seus eleitores. Na verdade, ele não estava nem no Brasil quando a primeira eleição ocorreu. Em fevereiro de 1869, o pai, que era ministro das Relações Exteriores na época, tinha sido enviado para o Paraguai com o objetivo de assinar um tratado de paz para encerrar a guerra. Ele levou o filho como seu secretário e esse foi o início da carreira diplomática do Juca. Foi um treinamento de choque. Assunção, a capital paraguaia, estava um caos. O presidente Solano Lopes tinha fugido e várias facções políticas lutavam para tomar o poder. O governo mesmo não existia e o Paranhos pai teve que se virar do avesso para acomodar todos os interesses e criar uma administração que pudesse negociar com ele. Ele teve sucesso e em 20 de junho de 1870 foram assinados os documentos que deram fim à Guerra do Paraguai. José Maria Paranhos foi saudado como o grande responsável por colocar um ponto final no conflito. No mesmo dia, Dom Pedro II deu a ele o título de Visconde do Rio Branco, com honras de grandeza, o que, entre outras coisas, permitia que no futuro o filho reivindicasse o título que pertenceu ao pai, uma vez que a nossa nobreza não era hereditária. Mas
o pedido nem sempre era aceito. Pouco tempo depois, o Visconde apresentou no Senado um projeto de lei para libertar os filhos das mulheres escravizadas, a chamada Lei do Ventre Livre, que também ficou conhecida como Lei Rio Branco. Juca deve ter aprendido muito ajudando o pai no Paraguai, mas ao voltar para o Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele fez foi se dedicar ao jornalismo. Juca foi um dos fundadores do jornal conservador A Nação, na qual também era redator. Mais tarde também colaborou com o Jornal do Brasil e continuou sempre escrevendo para diversos jornais. Outra coisa que ele não abandonou foi o gosto pela boemia. Um dos lugares que ele frequentava no Rio de Janeiro era uma casa de espetáculos na Rua da Vala, atual Rua Uruguaiana, chamado O Alcazar Lírico, uma das primeiras casas de vaudeville no Rio de Janeiro, que apresentava operetas, cancãs e outras diversões que a alta sociedade carioca considerava escandalosas. Uma das atrizes que se apresentavam ali era a belga Marie-Philomène Stevens, que tinha 22 anos em 1872 quando conheceu o Juca. Ela era uma morena baixinha que se apresentava interpretando poses com pouquíssima roupa. Os dois se apaixonaram e começaram um romance, só que havia um problema sério nisso tudo. Ela estava muito abaixo da condição social dele e se casar com uma atriz de vaudeville, vamos dizer assim, não era bem o que o pai dele, o Visconde do Rio Branco, estava imaginando para o futuro do filho, né? Então, obviamente, que o pai se opôs ao relacionamento dos dois. Então, o Juca e a Marie não se casaram, porém eles passaram a morar juntos e os dois tiveram 5 filhos. O mais velho, Raul, também seguiu a carreira diplomática e seria um dos criadores do Comitê Olímpico Brasileiro. Obviamente que o Visconde do Rio Branco rompeu com o filho, mas a ambição fez com que eles se aproximassem novamente. Em 1875 morreu o cônsul brasileiro em Liverpool, na Inglaterra, um cargo que era muito prestigiado e pagava muito bem, tudo por causa do porto, de onde partiam cerca de 50 navios por mês para o Brasil e que pagavam impostos para o consulado. Juca Paranhos cobiçou o cargo e foi pedir ajuda ao pai, que tinha acabado de deixar o cargo de presidente do gabinete. E ele fez a ponte com o sucessor, o Duque de Caxias. O Caxias gostava do Juca, por causa dos relatos que ele escrevia nos jornais sobre a Guerra do Paraguai. E resolveu apoiar o nome do rapaz para o posto. O problema é que o Dom Pedro II também desaprovava a vida boêmia do candidato e recusou a nomeação dele sem explicações. Quando o imperador saiu em sua segunda viagem para o exterior, o Caxias insistiu com a regente, a princesa Isabel, mas ela também recusou. Ela só assinou a nomeação do Juca quando o gabinete ameaçou renunciar, tamanho o prestígio que o Visconde ainda tinha. Ou seja, a estreia oficial de Juca na diplomacia quase causou uma crise institucional no Brasil. E se alguém pensa que essa nomeação acabou com o relacionamento dele com a Marie-Philomène, está muito enganado. O Juca levou a companheira e os filhos e os instalou em um apartamento em Paris, onde podia ir vê-los com frequência. Era ali que ele exercia suas maiores paixões, colecionando mapas antigos e documentos e fazendo pesquisas sobre a história do Brasil. Ele chegou a escrever artigos sobre o país para enciclopédias, além de reunir material para seus próprios livros. Para o Visconde do Rio Branco, o fato do filho não ter se livrado da amante foi a última das decepções que Juca lhe causou. O Visconde não teve tempo de ver o filho brilhar de verdade,
porque faleceu em 1880, um pouco antes do primeiro grande sucesso de Juca. Em 1884, ainda quando Juca estava em Liverpool, ele foi escolhido comissário do Brasil na Exposição Internacional de São Petersburgo, na Rússia, com o objetivo de divulgar o café brasileiro. Para isso, Juca Paranhos preparou um livreto com dados e fatos a respeito do Brasil, que ele escreveu em 2 dias. Em São Petersburgo, ele conheceu o czar Alexandre III e o herdeiro dele, o futuro czar Nicolau II. O diplomata não ficou muito impressionado com eles e escreveu para um amigo que o Nicolau o lembrava Luís XVI da França, que acabou na guilhotina. O que foi, de certa forma, profético, porque o czar também acabou morto durante uma revolução, como eu conto nesse outro episódio. A atuação de Juca Paranhos na Rússia foi tão excepcional que Dom Pedro II esqueceu a implicância com ele e o nomeou como conselheiro, uma das mais altas distinções do Império. Mais reconhecimento veio quando a princesa Isabel, na condição de regente novamente, deu a ele o título de Barão do Rio Branco em 20 de maio de 1888, uma semana depois da assinatura da Lei Áurea. Assim, o pai que criou a Lei do Ventre Livre também foi homenageado. É interessante que o filho recebeu o mesmo título, só que num grau abaixo, né, um grau inferior. O barão está abaixo de visconde, o visconde está acima. Provavelmente a ideia é que ele fosse desempenhar novos cargos durante o segundo reinado, o terceiro reinado, mas isso acabou não acontecendo e também não aconteceu a evolução do título dele durante o Império. Logo após receber o título, o novo barão decidiu fazer algo que já tinha passado do tempo: casar com Maria Filomena. Eles estavam juntos há 17 anos. O pai deles tinha morrido e a carreira dele estava indo de vento em popa. E não havia motivos para não oficializar a relação. O casamento ocorreu em Londres em setembro de 1889. Claro que não dá para esperar que o relacionamento entre eles, um relacionamento tão duradouro, fosse um conto de fadas. E algumas cartas mostram que os dois tinham muitas brigas feias. Ela chegou a escrever ao marido, certa vez, reclamando que tinha pago um preço muito alto pela coroa de baronesa. Mesmo assim, após a morte dela em 1898, o Rio Branco não voltou mais a se casar. 2 meses após esse casamento, aconteceu a proclamação da República, que causou uma grande preocupação para o barão. Ele era monarquista convicto e acreditava que a monarquia era o melhor regime para o Brasil. Por isso, alguns o consideravam perigoso para a República. E ele não fazia questão nenhuma de tentar mudar essa imagem que tinha. Tanto que ele foi um dos primeiros colaboradores do Jornal do Brasil, fundado em 1891 por defensores da monarquia, escrevendo artigos contra a República, criticando o governo. O barão também foi autor de um dos relatos mais completos a respeito da morte de Dom Pedro II em Paris em 1891. No fim, a habilidade diplomática de Rio Branco contou mais e o governo republicano o deixou exatamente onde ele estava. Ele acabou se tornando um dos principais servidores da República, mas não sem fazer birra. Embora o regime tenha proibido o uso dos títulos nobiliárquicos do Império, ele continuou assinando como Rio Branco. E a justificativa que ele dava é que na carta de nobreza dizia que dali por diante ele devia se chamar Barão do Rio Branco. Portanto, segundo ele, o nome dele tinha sido mudado. E não era só um título. É claro que era o título. Como prova desse ajuste mútuo, além de ser mantido no posto em Liverpool, o Rio Branco ele também foi nomeado para o Serviço de Imigração do Brasil em 1891. Essa função tinha o objetivo de encorajar a vinda de imigrantes europeus e o escritório ficava em Paris. Era bem conveniente para ele, porque assim ele ficava também próximo da família. Mas
em 1893 ele foi convocado de volta para o Brasil por um motivo muito importante. Nessa época, o país estava envolvido na questão de Palmas, uma disputa de território com a Argentina entre Santa Catarina e Paraná. Ainda no final do Império, foi decidido negociar a delimitação da fronteira, mas o diplomata responsável faleceu no meio das conversas e o presidente Floriano Peixoto escolheu Rio Branco para substituí-lo em 1893. Lembra do amor que ele tinha pela história do Brasil e pelos mapas antigos? Pois é, essa foi a hora de colocar tudo isso em prática. Ele preparou um dossiê com 6 volumes contendo uma vasta documentação que ele levantou, que comprovava que o Brasil já ocupava a região reivindicada desde o século XVII. Esse dossiê foi apresentado em Nova York ao presidente norte-americano Grover Cleveland, que tinha sido escolhido para arbitrar a questão. Deu certo e a situação foi decidida a favor do Brasil em fevereiro de 1895, com a fronteira ficando no lugar onde o Brasil desejava. Rio Branco, então, voltou a Paris, mas não por muito tempo. Havia outra questão que estava pendente há mais de um século. Ainda no século XVIII, a França e Portugal começaram a brigar pelo domínio da região da bacia do rio Oiapoque, entre a Guiana Francesa e o Amapá, na época chamado de Guiana Portuguesa. Em maio de 1895, 3 meses depois da vitória na questão de Palmas, a França invadiu o Amapá, provocando um massacre de dezenas de civis. A invasão foi repelida pelas tropas lideradas por Veiga Cabral, mas o governo brasileiro decidiu que era hora de deixar a diplomacia resolver a questão em vez de guerra. Rio Branco se voluntariou para comandar a missão e foi nomeado plenipotenciário em 1898, quando o governo da Suíça foi escolhido como árbitro. Repetindo o que o pai havia feito com ele, Rio Branco levou como um dos seus secretários o seu filho Raul, que estreou dessa forma na diplomacia. Mas era Rio Branco, claro, quem fazia praticamente todo o trabalho, desde o levantamento de fontes para sustentar a reivindicação até a defesa por meio de argumentos jurídicos. O Brasil reivindicava que a fronteira a leste da Guiana Francesa fosse definida no rio Oiapoque e a fronteira sul no paralelo 2 graus e 24 norte. Mas, durante as negociações, o próprio Rio Branco, em suas pesquisas, concluiu que uma parte da região ao sul nunca tinha sido do Brasil. Assim, ele decidiu mudar a linha da fronteira para a Serra do Tumucumaque, a cerca de 25 quilômetros de distância. Ele achou que não valia a pena brigar por causa de um ganho de território tão pequeno. Os negociadores franceses até tentaram trocar uma parte do território por outra, mas Rio Branco e os outros diplomatas brasileiros se mantiveram firmes. E valeu a pena. Em 1º de dezembro de 1900, o presidente suíço Walter Hauser deu a sentença favorável ao Brasil. Com essa outra vitória, o prestígio do Barão do Rio Branco atingiu as alturas. Rui Barbosa, de quem eu já falei nesse outro episódio, o saudou chamando de filho do emancipador dos escravos, duplicando a glória paterna com a de reintegrador do território nacional. Bonito, né? Logo depois, o barão foi nomeado como embaixador em Berlim. Ele esperava passar o resto da vida em postos relevantes no exterior, mas esse acabou sendo o seu único cargo como chefe de delegação. Em 1902, o presidente Rodrigues Alves, que tinha acabado de ser eleito, convidou Rio Branco para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Logo que assumiu o cargo, Rio Branco se viu diante de outro problema relacionado
com as fronteiras entre o Brasil e os seus vizinhos. E essa não era só uma questão de um limite ficar um pouco mais para lá ou mais para cá, mais para a esquerda, mais para a direita. Envolvia um território inteiro de 190 mil quilômetros quadrados, o Acre. Sim, o Acre existe e o Barão do Rio Branco ia ficar muito indignado com essa dúvida. A questão do Acre teve origem em meados do século XIX, quando aquela área da Amazônia era praticamente terra incógnita. Não se tinha explorado o suficiente para dizer o que pertencia a quem. Os primeiros sertanistas que passaram por ali não tinham ideia se era território do Brasil, da Bolívia ou do Peru, porque era tudo mato, literalmente. O problema é que tanto os exploradores quanto os primeiros colonos a se instalar na região eram brasileiros, mas a área, na verdade, pertencia à Bolívia. Foi só quando a borracha se tornou um importante produto no mercado internacional que a Bolívia resolveu regularizar a fronteira naquela área, que é cheia de seringueiras, e encontrou brasileiros para tudo quanto é lado. O Brasil chegou a reconhecer o direito dos bolivianos sobre o Acre num tratado que definiu as fronteiras entre os dois países, assinado em 1867 durante a Guerra do Paraguai. Mas a presença brasileira não terminou e a questão permaneceu indefinida. No auge do ciclo da borracha, quando os automóveis começaram a usar pneus infláveis, os pneumáticos, muitos brasileiros começaram a migrar para o Acre para explorar a seringueira. Por ser uma árvore nativa, ela fica perdida no meio da floresta amazônica e os seringueiros têm que caminhar grandes distâncias para encontrar as plantas. Assim, mesmo os que viviam no território brasileiro acabavam entrando nas áreas dominadas pela Bolívia. Os bolivianos respondiam agredindo os brasileiros e começaram a acontecer vários conflitos que incluíram 3 tentativas de independência do Acre. O primeiro em 1899, o segundo em 1900 e por último, em janeiro de 1903, tentaram também libertar o Acre. O Rio Branco pegou essa bomba logo nos primeiros meses como ministro e decidiu que não dava para recorrer à arbitragem internacional dessa vez. Isso porque o caso do Brasil era mais fraco, já que historicamente aquele território nunca tinha pertencido a nós, e sim a Bolívia. Também havia interesses econômicos envolvidos, já que a Bolívia estava negociando um acordo para que uma companhia norte-americana pudesse explorar a borracha na região, enquanto outras empresas também queriam se aproveitar desse recurso natural. Para evitar que a situação descambasse para uma guerra, Rio Branco resolveu apelar para um princípio de direito internacional que afirma que o direito sobre um território pertence àquele que o ocupa. E quem ocupava o Acre desde sempre eram os brasileiros. O ministro resolveu então sentar com os representantes bolivianos para tentar arranjar uma saída amigável. Com a ajuda do embaixador Assis Brasil, Rio Branco negociou com os bolivianos o Tratado de Petrópolis, assinado em 17 de novembro de 1903. Por esse tratado, a maior parte do território do Acre passou para o controle brasileiro. Em troca, o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas, equivalente a mais de 1 bilhão de reais em valores de hoje, como compensação pela perda da exploração da borracha por parte da Bolívia. Os bolivianos também receberam territórios em Mato Grosso e o direito de usar os rios brasileiros para chegar ao Oceano Atlântico, já que o país tinha perdido acesso ao mar numa guerra contra o Chile. O Brasil ainda se comprometeu a construir uma ferrovia no meio da floresta
que chegasse até o território boliviano. A ferrovia Madeira-Mamoré foi um projeto que datava ainda do século XIX e que tinha sido abandonado por causa das dificuldades da construção, principalmente por causa das doenças. Para se ter uma ideia, durante a obra, que durou de 1907 a 1912, 10 mil trabalhadores morreram de malária, febre amarela e disenteria. Esse acordo, nem de longe, foi uma unanimidade no Brasil, mas a vitória, sem que o exército brasileiro disparasse nenhum tiro, demonstrou que a diplomacia era um meio eficiente para resolver até as disputas mais difíceis. Tanto que o Peru, que também reivindicava o território, acabou reconhecendo o direito brasileiro em outro tratado negociado pelo Rio Branco em 1909, em troca de uma pequena área que pertencia ao Brasil, mas onde só viviam peruanos. O Barão considerava a questão do Acre o seu maior sucesso diplomático, e não é à toa que o nome dele foi dado à capital acreana, Rio Branco. A maior demonstração do prestígio de Rio Branco como diplomata está no fato de que ele foi ministro das Relações Exteriores durante 10 anos, em 4 governos: Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Ninguém mais chefiou a diplomacia brasileira por tanto tempo. Nesse período, ele reorganizou a estrutura do ministério, até mesmo física, ao reformar a sua sede, o Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, que hoje abriga o Museu Histórico e Diplomático. Na época, o palácio também funcionava como residência do ministro. Rio Branco também delimitou as fronteiras com a Colômbia e a Argentina e negociou com o Uruguai para que o vizinho pudesse usar os cursos d'água que formam a fronteira com o Brasil. Por conta desse acordo, uma cidade uruguaia à beira do rio Jaguarão foi batizada também de Rio Branco. Mas não era só na diplomacia que o Barão se destacava. Rio Branco foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1898 e em 1907 se tornou presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ambas as coisas se devem aos livros, artigos e colunas jornalísticas que ele escreveu durante a vida, falando principalmente de história do Brasil. Mais tarde, uma coluna que ele escreveu para o Jornal do Brasil foi reunida no livro Efemérides Brasileiras. No fim da vida, Rio Branco começou a sofrer de problemas renais e chegou a pedir demissão do cargo por conta da saúde. Mas o pedido foi recusado. Ele faleceu aos 66 anos no Palácio do Itamaraty em 10 de fevereiro de 1912, uma semana antes do Carnaval. Filas de pessoas se formaram para se despedir dele durante o velório e acompanharam o corpo até o cemitério do Caju, onde ele foi sepultado. Nenhum outro diplomata brasileiro recebeu uma aclamação popular parecida. O luto pela morte de Rio Branco fez os clubes do Rio de Janeiro decidirem que não havia clima para comemorar o Carnaval. Por isso, todos os bailes e festas foram adiados até a Páscoa. Só que esqueceram de combinar com os foliões que esperaram o ano inteiro pelo Carnaval. E eles saíram mesmo assim para a rua para festejar do mesmo jeito. Isso não evitou que quando veio o Carnaval oficial, em 6 de abril, todo mundo fosse para a rua novamente comemorar o Carnaval. Foi assim que o Barão do Rio Branco se tornou responsável pelo ano que o Brasil teve 2 carnavais. O Barão do Rio Branco é considerado, até hoje, o maior diplomata da história do Brasil. Por isso, foi feito patrono da diplomacia brasileira. Ele foi o responsável por fazer o país começar a ser respeitado pelas suas relações exteriores. Claro que ele não estava imune às críticas e foi muitas vezes acusado de defender políticas imperialistas em relação aos nossos vizinhos. Por outro lado, ele plantou a semente da integração do Brasil
com os outros países latino-americanos, parando de olhar só para a Europa. Além de cidades, o nome Rio Branco também foi dado ao instituto fundado em 1945 que forma diplomatas para atuar nas diversas atividades do Ministério das Relações Exteriores. O concurso para entrar no Instituto Rio Branco é considerado um dos mais difíceis do serviço público e exige conhecimentos de línguas, história, geografia e direito, todas coisas em que o Barão brilhava. E quem é da minha idade, cerca de 50 anos, deve lembrar do rosto dele na nota de 1.000 cruzeiros, que circulou de 1978 a 1989. Ela era tão icônica que cunhou o termo um barão. Então era, me dá um barão aí, isso custa 2 barões, e o barão então acabou virando sinônimo de 1.000. O que eu acho muito curioso nessa história toda é como que uma pessoa, sem ser político, mas sendo político na verdade, né? Sem ser um presidente, ele permaneceu ligado a várias conquistas que o Brasil teve. Eu imagino que ele devia ser algo hoje como um jogador de futebol que marcava muitos gols. A gente tinha os jornais, ele escrevia em jornais, os jornais escreviam notícias a respeito dele. Então todas essas conquistas de fronteira, isso deve ter mexido com o orgulho nacional, com o orgulho do povo brasileiro, a ponto de torná-lo uma celebridade como ele acabou virando no final da vida, como foi demonstrado nesse funeral apoteótico com centenas de milhares de pessoas acompanhando o cortejo dele. Bom, gente, é essa história que eu tinha para contar para vocês. E não se esqueçam de dar seu like, seu dislike, ver se seu sininho está ativado, se não está ativado, ativa. E para ajudar o canal, além de você ter chegado até aqui, o que eu agradeço muito e ajuda muito, vocês podem também entrar para o clube do canal, o link está aqui embaixo, ou mandar um pix para nós, tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.